que é a atual diretora da Faculdade de Filosofia aqui da Unirio, professora adjunta da Faculdade de Filosofia dessa faculdade, bacharel licenciado em Filosofia pela UFRJ e bacharel também em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Filosofia pela UFRJ e doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, da UF. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, informação, epistemologia e teoria do conhecimento, história e filosofia da ciência, texto fílmico, educação, memória e leitura. Uma determinada linguagem específica, que é a cinematográfica, e como materialidade, o texto fílmico ele é um fenômeno que obviamente pode ser avaliado, analisado, investigado por diferentes enfoques e abordagens, né? Acho que há uma leitura muito vasta sobre esta linguagem cinematográfica que constrói o texto fílmico, desde, por exemplo, as obras do Metz, por exemplo, né? Então, eu realmente leio o filme como um texto construído numa linguagem específica, e aí, gente, eu parto, né, assim como o meu grupo também partiu do pressuposto que todos nós aqui temos um mínimo de alfabetização na leitura desses códigos cinematográficos, né? A gente vive numa cultura imagética de filmes há mais de um século, né? Então, pouco a pouco nós fomos sendo alfabetizados para a leitura de determinados códigos, né? Códigos cinematográficos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, famosa cena acho que está no Encoraçado Botequim, né? As botas descendo as escadarias e as pessoas de baixo assustadas, né? Ou então quando você vai de um grande plano até enfocar o rosto num close de uma pessoa. A gente acabou, são gerações e gerações que assistem filme e que passaram por uma alfabetização, não nas escolas, mas é a cultura que vai dar essa alfabetização. Agora, por que eu estou falando isso? Nós que usamos filmes, nós devemos estar mais atentos para o conhecimento desses códigos, né? Não estou falando que nós devemos ser especialistas para descobrir onde é que está a câmera numa determinada tomada, não é isso. Mas vamos ter uma atenção, é necessário, se a gente vai usar o filme em sala de aula, vamos ficar atentos aos códigos que constroem a linguagem cinematográfica, né? Os códigos cinematográficos e os códigos também não cinematográficos. Por exemplo, a questão da honra no filme western. Alguns códigos não cinematográficos que perpassam os chamados filmes de mulherzinha, os filmes de amor, né? Então, como eu falei, eu estou trazendo aqui algo que embasou o meu trabalho e que procura estar atenta, né? Então, se a gente vai usar o filme, vamos desenvolver um olhar para esses códigos, né? Porque os alunos conhecem alguns códigos, com certeza, nós. E muitas vezes eu percebi que às vezes as pessoas não conseguiam entender o filme porque não dominavam ou não entenderam o código. Há uma cena, acho que está no Último Tango em Paris, que faz um flashback com uma passagem de cena e a pessoa não entendeu. Não entendeu que aquilo era que estava voltando ao passado, a personagem estava voltando ao passado, né? Então, isso numa sala de aula, eu custei a entender que o problema era esse. Então, assim, vamos prestar atenção até às dúvidas dos nossos alunos, que muitas vezes, na hora que a gente está construindo a interpretação, um detalhe ligado à não compreensão de um código emperra tudo, né? Bom, por quê? Porque essa linguagem cinematográfica, né, ela é construída, ou nela está presente um sistema de códigos, como eu falei, os cinematográficos e os não cinematográficos, né? Então, nos cinematográficos, as grandes panorâmicas, os planos, a movimentação da câmera, o som,
vamos começar a entender, uma preocupação só. Né? Até porque muitas vezes na hora da construção de uma determinada interpretação na sala de aula, o problema está justamente na compreensão de um determinado código que um aluno ou um grupo de alunos não deu conta, não entendeu. Né? Esse texto fílmico, né, ele também é um documento. E ele passou a ser documento, hoje nós podemos usar filmes em sala de aula sem tantas dificuldades, porque desde o início do século XX, a própria compreensão de documento foi sendo ampliada, né, pelas escolas dos anais. Né? O documento antes era, para o historiador, o documento era um texto escrito, de preferência que ele estava num arquivo, né? E pouco a pouco foi havendo uma ampliação das fontes documentais. E o cinema, e dentro do cinema o filme, e o texto fílmico como filme, passou, né, ele teve o seu estatuto reconhecido como uma fonte documental. Agora, essa fonte documental, ela não é apenas uma fonte documental da história, por exemplo, se a gente for a história de Napoleão. Ela é uma fonte documental também do contexto que produziu aquele filme. Tudo do filme como um documento, né, começou a ser estabelecido. Um dos pioneiros foi o Marc Ferrot, que é um historiador, eu acho, da segunda ou terceira geração da história dos análises, né? E que diz, olha, as nossas crenças, o nosso imaginário, isso também é história, e não apenas aquilo que supostamente aconteceu ou então aquilo que aconteceu. Né? Então, ao longo do século XX, o filme como documento, ele foi ganhando esse status. Né? Essa é uma fonte documental, e volto a repetir, não apenas da história que narra, mas do contexto que produziu aquele filme. Esse documento que testemunha, né? Ele é uma fonte de informação, ele é um documento informacional que contém determinadas informações. Depois eu vou apresentar um quadro para mostrar como é que eu lido com isso. Né? E ele também é um documento de memória. Né? Por quê? Porque ele fixa uma determinada compreensão. Né? O documento como testemunho, né? Vou dar dois exemplos, né, para mostrar o que eu estou querendo dizer. Né? Há um grande filme da década de 60 chamado Herdarás o Vento, ou O Vento Será Tua Herança. Esse filme ele relata um acontecimento acontecido no Tennessee na década de 25, né, que foi um grande julgamento chamado o Estado do Tennessee versus Thomas Coates, ou o julgamento do macaco, que era um professor de educação física, mas ele teve que ministrar determinadas disciplinas, e na aula de biologia ele introduziu o darwinismo e a evolução. Né? Então, aqui foi parar nos tribunais. E na realidade, quando esse filme é feito, né, o filme acaba, ele foi muito injusto com um dos personagens, e justamente aquele que defendeu o professor e defendeu o criacionismo. Né? Por que eu estou falando isso? É necessário a gente ter a compreensão do contexto de produção para entender essa caricatura que foi feita com esse advogado, que não é qualquer advogado. Ele foi secretário, um dos mais eminentes defensores dos direitos civis nos Estados Unidos, como foi secretário de Estado do governo Wilson, né? Concorreu à presidência dos Estados Unidos por 3 vezes pelo Partido Democrático e não pelo Partido Republicano. Né? Então, assim, qual é o contexto de produção que fez com que uma personagem que tem uma história nos Estados Unidos fosse ridicularizado? O que se estava querendo ridicularizar ali? Né? A gente só vai entender isso com um contexto de produção. Um outro exemplo, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? O filme Pipocão, que eu trabalhava nas minhas disciplinas de epistemologia. O filme
é bem interessante, porque aquele policial, aquele oficial de polícia CSI da época, né, que na passagem de 1799 a 1800, né, policial cientista, CSI da época, né, ele é mandado para Sleep Hollow, né, para desvendar um assassinato que corria assim, olha, é um cavaleiro sem cabeça. E o mais interessante, é um cavaleiro sem cabeça que mata as pessoas, né? Esse filme, quer dizer, a questão dos saberes que estão no jogo, a ciência, a magia e a religião do lado, nunca seria um cavaleiro sem cabeça a matar as pessoas se o filme fosse da década de 50. Mas não mesmo. Então, qual é esse contexto que permite que um cavaleiro sem cabeça mate as pessoas por ordem de uma magia? Só é possível no momento em que a ciência, a grande narrativa científica é quebrada. Então, isso faz parte do trabalho do professor, né? Levantar esse contexto de produção para entender o que testemunha o filme, né? O que ele está documentando. E olha, gente, filme pipocão tem coisa melhor para isso. Tem coisa melhor, né? Porque documenta mesmo. Que a gente prepara a nossa aula, a gente prepara o texto que a gente vai ler, né? Para saber o que o autor está num determinado texto. Com o filme é a mesma coisa, gente. Se a gente vai trabalhar um filme em sala de aula, é o mesmo trabalho. O texto do filme, que ele é um documento informacional, eu devo me preocupar com as informações intra e extra-discursivas que estão presentes no filme, né? Ele testemunha uma época, a época também do contexto de sua produção, e ele implica uma determinada leitura, né? Vocês viram na palestra do professor Renato as chaves de leitura que ele utilizou para ler Star Wars, He-Man e Clube da Luta, né? Então há diferentes variáveis, né? Mas o professor não pode perder de vista que quando ele escolhe um texto, filme para trabalhar em aula, ele funcionou como um leitor. E os alunos que vão ver aquele filme também, eles estão na posição de leitores. Eles são receptores, mas eles estão na posição de leitores. Então vamos ter cuidado com essa leitura que é feita, né? E por fim, um outro exemplo, né? A gente acabou desenvolvendo uma ficha de leitura. E toda vez que eu vou para a sala de aula com um filme, eu tenho a minha ficha de leitura. Há turmas com as quais eu trabalhei, eu passei a ficha e o trabalho deles era fazer a ficha de leitura e depois construir o texto deles sobre o filme a partir daqueles que eles fizeram. E essa ficha de leitura tem todas as informações. A gente, obviamente, ao longo de 12 anos, a gente foi melhorando a ficha, né? Até que, então, a gente tem toda a parte... Então tem toda essa parte realmente de direção, roteiro, aqui os nomes, né? Mas também o mais interessante, o estúdio, sinopse, os fatos relevantes que caracterizam o contexto político do país de produção, os fatos econômicos que eu acharia importante, né? Para contextualizar o contexto, para entender o contexto de produção. Os lugares, né, os lugares que acontecem, os topos, né, os topóides, os lugares de exploração, o lugar de exploração que aparece no filme, né? Então, os tempos, qual é o tempo, qual é o ano, né, qual é o contexto temporal do que está sendo narrado, né? Qual é a arquitetônica, quer dizer, então é uma ficha, fala sobre câmera, fala sobre vestuário, a música, a cor,
né? Então era uma ficha imensa. Toda vez que eu vou para a sala de aula eu tenho a minha ficha e, como eu falei, em algumas situações eu trabalhei com os alunos aspectos dessa ficha, né? Cada um pode desenvolver a sua própria ficha analítica. Eu particularmente indicaria isso, né? Funcionou muito bem com os filmes que eu abordei, com os quais eu trabalhei, né? Bom, e acho que em relação também ao longo dessa aprendizagem toda que eu fiz, né, além de já ter uma boa ficha sobre o filme, que faz com que eu possa chamar atenção para um aspecto ou para outro aspecto quando eu achar importante. Acho que o professor ele deve, acho que todos, ou quase todos aqui são professores, né, que lidam com filmes. Vamos saber se o aparelhagem está ok, se o som está ok, essas coisas básicas, né, que a gente acaba tendo que fazer. Basicamente foi isso que eu trouxe, quer dizer, eu quis trazer para vocês o que está por trás, né, de um trabalho, de um trabalho que eu faço, realmente nem tanto, mas que eu já fiz mais, com filmes em sala de aula. E por que, obviamente, isso é fruto de um trabalho teórico, mas que o tempo inteiro foi feito e refeito a partir daquilo que eu desenvolvia em sala de aula, né? Então, aí eu checava aquilo que eu pensava, ou então corrigia aquilo que era necessário, né? E pensando os problemas e algumas questões a partir de alguns teóricos, fosse ligada ao documento, à memória, à informação, ao cinema e à leitura. Acho que esses foram os aspectos mais centrais da pesquisa. Mas é isso, obrigada.